Muito obrigada, senador Medeiros, companheiros e companheiras que nos assistem. Eu, antes de iniciar meu pronunciamento, senador Medeiros, eu gostaria de encaminhar aqui a Vossa Excelência, encaminhar à mesa, duas moções que recebi e que entendo ser correto, ser justa a solicitação de que essas moções estejam inseridas nos anais desse Senado Federal. A primeira moção, ela é uma opinião expressa com muito conteúdo por um movimento de advogadas, de juristas em defesa da legalidade e da democracia. Um documento que partiu levando-se em consideração o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil a favor do impeachment contra a presidente Dilma. Feita e tomada essa decisão, um grupo de advogados do Brasil inteiro reuniram-se e, repudiando o posicionamento da OAB, fizeram um manifesto, repito, um manifesto sintético, mas objetivo, mas muito profundo, senhor presidente, uma opinião contrária ao seguimento do processo de impedimento, porque também entendem que o que está em curso no país não é um processo de impeachment, e sim a utilização desse processo de impeachment para tirar uma presidente do país que perdeu o apoio do Congresso Nacional e que passa por um momento muito delicado do nosso país, com crise econômica e, portanto, perda de popularidade também. E esse manifesto, que é o primeiro que eu encaminho a Vossa Excelência, ele é assinado por muitos, centenas e centenas de juristas e advogados. Eu cito alguns, como Dalmo de Abreu Dallari, Fábio Conder Comparato, Tarso Genro, Marcelo Lavener, que esteve conosco na comissão, César Brito, Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, Cláudio Pereira, Wagner Gonçalves, Gilberto Bercovitch, Aldo Arantes, João Pedro Ferraz de Passos, Tércio Lins e Silva, enfim, senhor presidente, Pedro Estevão Alves Pereira, Roberto Ávila, Magda Biavachi, Aldaci Rachid Coutinho, Jorge Kawash Davi, enfim, inúmeros, Rosa Maria Cardoso da Cunha, enfim, são inúmeros os juristas que assinam e eu solicito sejam inseridos nos anais dessa casa. E o segundo, senhor presidente, é uma carta aberta aos senadores da República. Essa carta aberta nós já fizemos chegar a todos os gabinetes de parlamentares, porque a carta aberta não foi dirigida a mim, e sim ao conjunto de senadoras e senadores do Brasil. E essa carta aberta ao Senado da República, ela foi escrita pelo coletivo Yara Lavenberg, que é formado por psicólogos e estudantes de psicologia, que também preocupados com a situação política do Brasil, encaminharam para todos nós essa carta aberta. Carta essa, senhor presidente, que eu quero aqui citar também somente alguns nomes que assina: Adailton Conceição de Souza, Ana Laura Valois Dourado, Ana Maria Nonato de Carvalho, Ana Virgínia Soares Santiago, Brena Cristiane Bahia de Carvalho, Carolina Pinheiro Moreira, Daniela Maria Barreto Martins, enfim, inúmeras são os signatários dessa carta aberta, que eu também encaminho à mesa para que possa ser inserida nos anais dessa casa. E destacando que essa carta aberta também expressa a sua preocupação em relação ao nosso país, um posicionamento claro em defesa da democracia e, portanto, contra o golpe que está em curso. Mas, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, essa é a primeira sessão do Senado Federal após a decisão tomada na manhã do dia de ontem. Uma decisão que eu já dizia, talvez das mais fortes tomadas no Parlamento brasileiro e das mais fortes e importantes tomadas por todos nós. O resultado da decisão mostrou 55 votos a favor da admissibilidade contra 22 votos contrários à admissibilidade. E eu, senhor presidente, quero dizer, como nós aqui destacamos, que eu tenho muita convicção
de que, apesar de ter sido vencida, apesar de ter sido minoria, eu tenho uma convicção muito clara e objetiva de que fiquei do lado certo, por inúmeras razões, senhor presidente. Primeiro, porque eu fiquei do lado da democracia, porque eu fiquei do lado da Constituição Federal. Nós temos no país um ordenamento jurídico calcado nos conceitos de liberdade, da privacidade individual das pessoas, na concepção e no conceito do que é justiça e, portanto, da justiça social e na concepção da democracia, senhor presidente. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, assim foi chamada porque foi a Constituição que sucedeu o período de 21 anos de ditadura militar. 21 anos de ditadura militar. E os parlamentares brasileiros que escreveram aquela Constituição, eu tenho certeza absoluta, muitos nem concordavam com alguns itens e temas que lá estavam expressos, mas votaram, senhor presidente, entendendo a importância e a necessidade do momento, no momento, primeiro, de se reconhecer as organizações da sociedade civil, que durante os 20 anos de ditadura foram fortemente perseguidas, reprimidas e impedidas de usar a sua própria voz. Eu dou o meu exemplo, eu sou farmacêutica e iniciei a minha vida profissional lecionando, dando aulas numa escola de nível médio. E eu tive que participar, assim que comecei a lecionar, de uma associação, senador Medeiros, porque naquela época, servidor público não podia e nem tinha o direito de se sindicalizar. Então, veja, conseguimos esse direito depois que retomamos o processo democrático. Então, a primeira razão que me levou ao posicionamento que eu adotei e continuo adotando foi a defesa do Estado de Direito e a defesa da democracia. A segunda razão, senhor presidente, que está relacionada a essa também, diz respeito aos fatos elencados e as razões da denúncia e, portanto, da petição do impeachment contra a presidente Dilma. Primeiro, lembrar o episódio, como tudo começou, que não foi um episódio natural, foi um episódio construído. Eu falei isso do microfone, ali debaixo desse plenário, e eu vi muitas reações negativas àquelas minhas palavras, mas eu quero repetir de forma até mais didática. O que diferencia esse processo do processo de 1992 é que o processo de 1992, o impeachment contra o presidente Collor, surgiu de uma denúncia de membro de sua própria família, uma denúncia a partir da qual se formou uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, uma CPI que investigou profundamente a razão, o conteúdo e a veracidade daquelas denúncias. E aquela CPI, aquela Comissão Parlamentar de Inquérito, ela recepcionou uma série de documentos, de provas que mostraram que o presidente Collor havia, sim, cometido crime, senhor presidente. Então, a partir dali, a denúncia nasceu. A denúncia nasceu da onde? A denúncia nasceu da sociedade. Assinaram aquela denúncia a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, a Ordem dos Advogados do Brasil, e com o apoiamento de centenas e centenas de entidades que representavam trabalhadores, mulheres, jovens estudantes desse país. A denúncia de agora é diferente. Ela o impeachment começou a ser armado a partir do momento em que saiu o resultado das eleições de 2014, quando a presidente Dilma consagrou-se vitoriosa no pleito democrático e popular realizado em 2014. Aliás, o Brasil inteiro conhece algumas fotos do candidato derrotado comemorando antecipadamente a vitória, porque dizem, nós não sabemos, porque a televisão demorou a iniciar a divulgação dos dados por conta da diferença dos horários do Brasil, horários da minha região, do meu estado do Amazonas, do estado do Acre, que tem uma diferença de 2 horas para os outros estados brasileiros. Eles parece que tiveram acesso a essas informações. Como? Eu não sei. Como? Eu não sei. É algo que a história ainda precisa saber.
saber, para poder registrar com fidelidade os acontecimentos. Mas tudo começou ali. A armação do impeachment começou ali, porque, disseram eles, ela venceu, mesmo a revelia e mesmo contra a vontade da maioria dos parlamentares eleitos para o Congresso Nacional. Mesmo, senhor presidente. Ela tinha, é fato, o vice-presidente Michel Temer, um membro, presidente do PMDB, compondo a sua chapa, como seu vice. Mas, por outro lado, ela não tinha efetivamente na sua campanha o apoiamento de grande parte do PMDB. Aqui nós ouvimos a bancada representante do Estado do Mato Grosso do Sul dizendo isso: olha, nós somos do PMDB, mas não apoiamos a presidente Dilma, fomos liberados pela direção nacional do PMDB de vários outros estados que agiram assim também, do Rio de Janeiro, que não apoiaram a presidente Dilma. Então, a partir da explicitação do resultado das eleições, eles definiram. Eles ganharam as eleições, mas não vão governar. Dilma venceu novamente, Dilma está reeleita, mas Dilma não vai governar. E as primeiras medidas adotadas pela oposição, pelo candidato derrotado, senador Aécio Neves, não foi a da mão estendida, como eles tentam dizer, como eles dizem e repetem tantas vezes aqui desse plenário. Não foi a da mão estendida. Aliás, pode até ter estendido a sua mão, mas estendeu da forma mais cínica e vergonhosa que uma pessoa possa estender uma mão. Porque uma mão ele estendeu a presidente, diz ele, mas a outra mão ele assinou, junto com seu advogado, uma petição para a recontagem dos votos, alegando desde ali fraude, possíveis fraudes em eleições. E seguiu-se, presidente, não foi aquela única denúncia. Depois, apresentaram outras denúncias no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. O objetivo? Tirar o mandato da presidente Dilma, que foi eleita com o voto da maioria da população brasileira. O objetivo era esse, e tão somente esse. Aí eles entenderam que essa frente única, que era TSE, o questionamento das eleições, poderia não ser eficiente e procuraram abrir uma outra frente. Qual frente? A frente da perda do mandato através de decisões efetivadas pelo Congresso Nacional. Eles já tinham um componente importante, que é a maioria, Isso eles já tinham, a maioria. Eles estavam formando essa maioria, mas precisavam o quê? Precisavam de um motivo, de uma razão. Aí o que o PSDB fez? O PSDB encomendou uma peça de denúncia contra a presidente Dilma, encomendou, e por ela pagou R$45 mil, senhor presidente. Está lá, eu não sei porquê, eu acho que por descuido ou pressa deles, eles sem querer deixaram uma folha dentro do processo, dentro da peça inicial de denúncia, com o timbre do PSDB. Agora, o que é mais grave, nós vamos investigar agora. Lá está escrito, Tribunal de Contas da União, pedaladas 2015. E isso no início do ano. Como que um documento do Tribunal de Contas em relação a fatos ocorridos naquele momento foi parar no PSDB. Mas nós vamos investigar, a comissão tem essa obrigação de investigar. Pois bem, apresentaram a primeira denúncia. Assina a advogada Janaína com outras pessoas. Doutor Miguel Reale se recusou, pelo que noticiou a imprensa, a assinar a peça porque a considerava inconsistente. Porque a base, o fundamento da peça elencava atos ocorridos no primeiro mandato da presidente Dilma. E a Constituição da República é clara quando diz que um presidente ele tem que ser responsabilizado pelos atos do seu mandato. Então, aquele mandato havia se encerrado. Então, eles perceberam que não iam conseguir mudar a avaliação de um escrito da Constituição brasileira de forma tão fácil e tão simples. Aí encerramos o ano de 2015, eles buscando um objetivo forte. E antes do encerramento do ano de 2015, eles encontraram o tal pretexto que estavam atrás, presidente. Encontraram esse tal pretexto. E qual era esse pretexto? Um pretexto que eu
eu acredito, tenho a suspeita, não vou aqui falar taxativamente, porque ninguém pode acusar o outro sem provas concretas, incisivas, mas eu posso dizer sim, que suspeito que membros do Ministério Público Eleitoral, do Tribunal de Contas da União, ajudaram também nesse processo. E fizeram o quê? Denunciaram a presidente Dilma por duas ações que ela tinha cometido. As tais pedaladas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a assinatura de 6 decretos que abriam créditos suplementares. Ora, senhor presidente, 2 fatos ocorridos no próprio ano da denúncia. E em relação aos créditos suplementares, o que eles diziam? O que eles dizem na peça de denúncia? A presidente Dilma abriu crédito suplementar, mesmo a arrecadação estando caindo. Então, ela prejudicou as metas. 2 grandes absurdos primários, senhor presidente. Eu fico só olhando assim de braço cruzado o esforço que eles fazem para caracterizar esse fato como crime. E é um esforço muito grande, porque não é crime. E melhor do que nós, eles sabem que não é crime. Os menos avisados vêm aos microfones, sobem à tribuna e dizem, não, Dilma não está sendo caçada por causa de pedalada, por causa de orçamento. Dilma está sendo caçada porque mentiu na eleição, porque criou uma crise econômica, por causa da corrupção do Petrolão. É isso que eles dizem. Os menos polidos, porque os mais polidos falam isso também. Aliás, em 90% dos seus pronunciamentos dizem isso e 10% falam das pedaladas, mostrando um gráfico que ninguém entende. Um gráfico que ninguém entende. Porque, veja, como que alguém pode dizer que o outro não obedeceu uma meta anual antes do encerramento do ano? Olha o primarismo, senhor presidente. Como que alguém pode dizer que a presidente descumpriu as metas de 2015 no mês de agosto ou no mês de setembro? Mas foi isso que eles fizeram. Aí inventaram uma nova figura jurídica, que tem que haver relatórios bimestrais e quadrimestrais. E no relatório quadrimestral mostrou que ela não cumpriu a meta. Olha, senhor presidente, a meta, ela é acompanhada e daí vem a necessidade dos relatórios. Para quê? Para mudar ações, para mudar medidas, para que ao final do ano, quando a lei exige que a meta seja cumprida, ao final do ano esteja tudo dentro da meta. Então, veja, senhor presidente, aí disseram, não, ela abriu os decretos sem autorização orçamentária. O artigo 4º permitia que ela abrisse da lei orçamentária anual para 2015. Permitia claramente. Aí, não, de fato, ali permitia, mas contanto que não cumprisse, contanto que não comprometesse as metas. E inventaram todo esse imbróglio para dizer que as metas não foram cumpridas antes do encerramento do ano. Mas mais, senhor presidente, disseram que a arrecadação estava caindo e não permitiam, por exemplo, a abertura de créditos suplementares. Foi provado que os créditos suplementares, primeiro, ao tempo em que abriu-se os créditos suplementares, assinou-se outros decretos contingenciando recursos orçamentários. Daí, o ministro da Fazenda, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, ter dito e repetido tantas vezes na Câmara e no Senado. É a mesma coisa que alguém pegar uma lista de compras e ter só R$100. Então, aquela lista é o que cabe dentro de R$100, mas aí no meio do caminho recebe telefonema, não, nós precisamos, não é de 1 quilo de arroz, são 2 quilos de arroz. O que a pessoa que chega no supermercado faz? Não, a prioridade são os 2 quilos de arroz, então eu posso deixar a farinha de mandioca de lado e vou comprar os 2 quilos de arroz, porque não empata nem interfere. E nem interfere na meta. Mas, além disso, tem mais. Quando, por exemplo, foi aberto um crédito suplementar para uma universidade, foi baseado no aumento da arrecadação. Por quê? Porque recursos vinculados. Porque em determinadas universidades teve concurso, teve provas vestibulares e a arrecadação foi maior do que se imaginava. Então, havia lastro para aquilo. Aliás, ali procedia-se conforme o entendimento do Tribunal de Contas da União. Mas o outro crédito suplementar, qual é? Um outro exemplo, um crédito que veio do Supremo Tribunal Federal.
do Poder Judiciário do nosso país, um poder independente, senhor presidente, cujo pedido não saiu só da gaveta e não teve somente a assinatura do presidente da Corte Máxima Suprema do Poder Judiciário desse país, não. Passou e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas não, a criminosa foi a presidente Dilma, porque abriu aquele crédito que foi pedido pelo Poder Judiciário. Então, veja. Mas o segundo ponto, as pedaladas, o que é? Plano Safra. Plano Safra, que é uma ação importante na economia do Brasil, de incentivo à produção e à produção agrícola, que é o setor que mais dividendos traz para o nosso país, para a nossa nação. Então, o Plano Safra, ele nasceu em 1992, por lei. Por lei. Vejam, 1992. Eu acho que Fernando Henrique era presidente nessa época, não sei, não faço as contas rápidas, mas creio que sim. 1992. Quem aplica e quem cumpre esse plano? Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura. Qual a participação da presidente Dilma? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, presidente. Nenhuma assinatura. Mas vamos lá, primeiro, o que é o Plano Safra? É um pagamento por parte do governo federal de uma subvenção que o governo federal dá para quê? Para que as taxas de juros sejam equalizadas de acordo com o mercado e, sobretudo, com o mercado internacional. Para que o Brasil não perca a sua competitividade. Quem não é da área, eu vou falar rapidamente. Todos os países do mundo fazem isso. A Europa é quem mais faz. Só que a Europa faz diferente. Essas ações que o governo toma não significam subsídios, porque subsídios não são aceitáveis no mercado internacional, não. Isso é uma subvenção para equalizar taxas de juros de acordo com as taxas médias aplicadas no mundo inteiro. E no Brasil isso é necessário por quê? Porque nossas taxas de juros são muito elevadas, são as maiores do planeta. Na Europa eles não fazem isso, eles subsidiam, eles pagam para o agricultor produzir. Eles pagam para o agricultor produzir. Então esse é o Plano Safra. Esse é o Plano Safra. O que aconteceu? O Plano Safra, assim como outros contratos de prestação de serviço entre bancos públicos e governo federal, teve o seu pagamento, ou seja, o pagamento da subvenção por parte do governo atrasado em 6 meses. O pagamento da subvenção que o banco adiantou atrasado por 6 meses. Ora, o que o Banco do Brasil faz para a União, cumprindo uma lei, é prestar um serviço. Mas não, eles aqui tinha que ser crime. Aí o que eles fizeram para tentar enquadrar em crime? O que eles fizeram? Disseram que essa era uma operação de crédito e não um contrato de serviço. O que é uma operação de crédito? Para a gente simples, comum, é um empréstimo. Mesma coisa que você ir no banco assinar um papel de empréstimo. O banco lhe empresta R$1.000 e diz qual é o prazo e a forma que você tem que pagar aquele R$1.000. Eles disseram isso. E criaram a outra nova figura jurídica, presidente. A outra nova figura jurídica. Veja, mas aí tinha um outro problema nesse aspecto. Dilma não teve participação nenhuma, porque é a lei, o Estado brasileiro cumpre a lei através desses 2 ministérios, Ministério da Fazenda e Ministério da Agricultura. Aí o que eles disseram? Não, é porque é público e notório que a presidente conversa muito com o presidente, com o coordenador do Tesouro Nacional, senhor Arnon Agostinho. Todos sabem que ela conversa, o Arnon Agostinho diz que não tem dinheiro, mas ela manda fazer. Essa foi a justificativa, senhor presidente. Veja, se alguém no mundo civilizado levaria a sério. Se o presidente da Câmara não fosse Eduardo Cunha, levaria a sério essas denúncias, minha gente. Vejam, senhoras e senhores, não levariam. Só que um outro problema aí também, porque para tentar colocar a presidente Dilma, diz que ela era íntima e conversava muito com o secretário do Tesouro Nacional, Arnon Agostinho. Só que, senhor presidente, ele não era mais secretário do Tesouro Nacional. Naquela época, aliás, desde o início do ano de 2015. Eles não se ativeram para isso, assim, foram descuidados, como foram descuidados em deixar as digitais do PSDB lá. Bom, senhor presidente, então foi essa a denúncia contra a presidente Dilma, porque é bom lembrar
que nunca no nosso país, a baixa popularidade de um presidente serviu como motivo para tirar o mandato daquele presidente que o mandato delegado pelo sufrágio popular. Nunca foi razão. Nós tivemos há alguns anos um plebiscito para decidir se queríamos presidencialismo ou parlamentarismo. Eu fiquei do lado do parlamentarismo. Eu era vereador, eu acho, da minha cidade de Manaus. Eu fiquei do lado do parlamentarismo. Fui a palestras, fui a debates, lutamos muito, mas perdemos. E perdemos com uma diferença muito grande de votos. O povo disse, não, eu quero continuar com o presidencialismo. Então, veja, no presidencialismo, o que eles estão querendo fazer? Dar um cartão vermelho para a presidente Dilma. Só que nas regras legais do presidencialismo, nas regras constitucionais, esse cartão vermelho não é previsto. Então, o que eles fizeram? Buscaram o pretexto, porque é assim em todo o sistema punitivo. A acusação é só o pretexto. Então, nesse caso, a acusação e o processo de impeachment é só o pretexto para tirar a presidente Dilma. E por que eles tiveram sucesso nisso? Porque Eduardo Cunha, no mesmo dia que o Partido dos Trabalhadores, que não é o meu partido, eu sou do PCdoB, no mesmo dia que o Partido dos Trabalhadores disse que votaria a favor da admissibilidade da denúncia e do processo de cassação contra Eduardo Cunha, no mesmo dia, ele sai da sua sala e anuncia para a imprensa que acabou de aceitar a denúncia. Aliás, já tinham feito muitas reuniões, vários parlamentares falam disso aqui, muitas reuniões de um grupo. A senadora Regina fez um brilhante pronunciamento na sessão do julgamento da admissibilidade, senadora Regina Souza. Quem não leu, eu aqui orientaria que pegasse, tem na internet, tem nos anais, está disponível, o discurso da senadora Regina. Ela falou isso tudo com muita propriedade, dessa tramóia, dessa trama, com muita propriedade. Então, veja, eles já vinham se reunindo e ele aceitou. Ele aceitou. E aí começaram as negociações. E as negociações se deram em torno de quê? Da maioria que eles estavam formando. De que forma? Para organizar um novo governo, tirando quem foi eleita da cadeira da presidência da República. E aí veio a grande questão, senador José Medeiros. Aí veio o grande problema. O grande, o forte, o grave problema que a população tem que saber. A população tem que saber. O que está em curso no Brasil não é o impeachment, é um golpe. E está em curso por quê? Porque eles não gostam da presidente Dilma? Pode até não gostar. Porque não gostam de ver mulher no principal cargo da República? Pode até não gostar de ver a mulher lá. Porque não gosta do Lula? Pode até ser. Porque não gosta do PT? Pode ser. Mas a razão não é essa. A razão é porque discordam do projeto político que vem sendo aplicado no Brasil nesses últimos 13 anos. Discordam deste projeto. E que projeto é esse? Um projeto todo certo, perfeito? Claro que não. Um projeto socialista? Claro que não. Um projeto capitalista. Mas um projeto, como diz o senador Requião, diferente daquilo que eles defendem, porque eles não admitem nem as migalhas para o povo mais pobre, e principalmente quando essas migalhas, quando a distribuição afeta o grau da lucratividade deles. Então é essa a questão central no Brasil. Nós estamos diante de uma disputa política, que quem assaltou o poder foi quem nunca venceu as eleições. E por que assaltaram o poder? Para aplicar a política neoliberal, voltar à política das privatizações. Eles acham que o Estado brasileiro tem que ser desse tamanhozinho, tem que ser um Estado mínimo. Carreira, servidor público, só carreira de Estado. Só para a Receita Federal do Brasil, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, o resto, professores, profissionais da saúde, da educação, da administração, do social, da ciência e tecnologia, esses não têm que ser servidores de Estado. Porque o Estado tem que ser desse tamanhozinho. E, aliás, quem for do Estado não pode ganhar muito, porque não pode gastar muito com as receitas correntes, porque tem que manter o juro alto e fazer a reserva de contingência, que é para fazer o superávit, para pagar os juros. Os juros para quem? Para os banqueiros, que apesar de toda a crise que vive o mundo, eles não viviam crise.
Eles nunca viveram crise, porque ameaçavam, inclusive, o presidente Lula e a presidente Dilma tem que manter juro alto, porque senão o mercado vai ficar muito nervoso. E se o mercado ficar muito nervoso, o mercado tira o grau de aprovação e o Brasil não vai mais ter investimento externo. Ameaçaram. Então, veja, mas nem assim eles se conformaram. Não se conformaram com o fato de que, quando iniciou o seu primeiro mandato, a presidente Dilma começou a baixar as taxas de juros. Aí o que eles disseram? Que ela começou errado, que ela não conversou com ninguém, que tinha que ter conversado antes. Porque muitos deles sobem na tribuna e dizem, não, porque o juro está muito alto, porque o juro tem que abaixar. Tá bom, esses que dizem que o juro está muito alto, que tem que abaixar, por que esses criticaram a presidente Dilma quando ela começou a baixar? Porque disse que faltou a conversa. Aliás, tudo está acontecendo porque falta conversa, porque a presidente não tem um bom humor, é por causa disso que tudo está acontecendo nesse país. Então, vejam, senhores e senhoras, o que está em jogo nesse país é o projeto político que se aplica. Então, essa é a outra razão, e de todas, eu não teria, assim, grau de prioridade, porque a defesa da democracia, do Estado de Direito, o projeto político, a minha situação na minha região, no meu Estado, tudo me levaram a eu tomar a postura que eu tomei, senhor presidente, tudo. Porque o que eles criticam nesse processo, sabe o que é? É o Bolsa Família, é o Minha Casa Minha Vida. Leiam um jornal de hoje. As prestações do programa Minha Casa Minha Vida podem ser majoradas, ou seja, aumentadas em até mais de 240%. Não, é 240%. Não é 4%. 240%. Veja, 240%, senhor presidente. Eles são contra Minha Casa Minha Vida, são contra as cidades do interior terem universidades públicas, faculdades de medicina, são contra que as regiões menos desenvolvidas desenvolvam processos e programas de pesquisa, acho que isso é colocar dinheiro na lata do lixo. Eles são contra a expansão das escolas técnicas federais também. Eles são contra a política de valorização do salário mínimo, que para eles é inflacionária. Eles são contra a mulher se aposentar antes do que os homens, porque isso onera a Previdência Social. Aliás, isso tudo está escrito, sabe aonde? No programa chamado Ponte para o Futuro, que foi o programa que o senhor Michel Temer, ao lado de outros, construíram durante o ano passado todo com o apoiamento de outros partidos, e que é o programa que eles defendem. O que eles defendem? Primeiro, o orçamento OBZ. O que é o orçamento OBZ? Orçamento base zero, sem vinculação nenhuma. E o que no nosso orçamento é vinculado? A saúde, a educação. Eles querem desvincular. Para quê? Para gastar menos em saúde, em educação. Eles propõem o quê? Acabar com a política de valorização do salário mínimo, que não deve crescer, às vezes não chegar nem à recomposição da inflação. Enfim, é preciso que todos leiam quais são as propostas contidas, e nós não estamos inventando nada, as propostas contidas nessa proposta de governo deles. Ou seja, eles acham que o marco do petróleo, do pré-sal, está errado. Porque, no fundo, eles não concordam que o dinheiro do petróleo, a maior parte deles venha para o Estado, e que, vindo para o Estado, esse projeto gaste esse dinheiro quase que exclusivamente na educação. Eles discordam. Acham que partilha não deva acontecer, que deva ser concessão. Votaram a favor da partilha porque o povo brasileiro estava a favor, e eles ficaram envergonhados. Como também votaram a favor dos mais médicos, apesar de ter feito críticas desde antes de o governo lançar o programa. Eram contra, que era um absurdo importar médicos onde já se viu. E o que é que nós dizíamos? Essa é uma parte do programa, a outra parte é ampliar o número de vagas para brasileiros estudarem e se formarem em medicina. Permitir que o povo vire médico, filho do operário, do agricultor, do trabalhador. Mas nós temos que ampliar, só que ampliando as vagas agora vai demorar. Então, por enquanto, venha médico de fora. Para ir aonde? Para atender o povo lá do interior do meu estado, das comunidades indígenas que nunca viram um médico na sua frente, uma médica na sua frente. Eram contra, fizeram campanha contra, colocaram todos os médicos contra nós, contra o governo.
Mas, quando a população começou a entender o que era o Programa Mais Médicos, começou a apoiar. E aí, o que fez a oposição? Não votou contra, não votou contra, votou a favor. Vejam, mas é isso que eles querem acabar, o Programa Mais Médicos. E para onde vieram os cubanos? Não foram para o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, o centro da minha querida cidade de Manaus, não. Eles foram, sabe para onde? Foram lá para Apuí, lá na comunidade do Apuí. Apuí é uma cidade do interior do meu estado. Lá para uma comunidade indígena do município de São Gabriel da Cachoeira. Foi para lá que eles foram, para Beruri, para lá. Atender gente que nunca na sua vida tinha sido atendido por médicos. No Brasil, nós temos mais gente com cataratas do que em qualquer outro lugar do mundo, porque o povo brasileiro não tem acesso nem a isso, principalmente os ribeirinhos, os extrativistas, aqueles que vivem lá no interior. Então, é esse projeto que eles querem, a esse projeto que eles querem pôr fim. A esse projeto que eles querem pôr fim. E eu já disse qual é o projeto deles, de retirada de direitos. Agora, vamos para a minha região, presidente. E é importante, e eu agradeço muito Vossa Excelência pela paciência, porque eu não tive tempo durante o processo, sobretudo no dia, nós tínhamos um tempo exíguo, eu não tive tempo de falar o porquê também eu assim me posiciono. Porque, olha, eu sou do PCdoB desde muito jovem. Eu fui vereadora da minha cidade, Manaus, eu fui deputada federal por 3 mandatos. Não venho aqui para dizer que fui em vários pleitos a mais votada, porque eu acho que isso é bom, é gratificante, mas isso não muda a nossa situação no parlamento. Nós somos parlamentares como qualquer outros, temos uma grande responsabilidade porque representamos uma população grande, mas não só ela, porque tem um espírito de que quando a pessoa é eleita, ela representa a todos e não só aqueles que os elegeram, não é? Então, senhor presidente, e eu tive a maior parte da minha vida atuando na oposição. Quando o presidente Lula venceu as eleições, quando nós vencemos as eleições com o presidente Lula, no ano de 2002, e eu já era deputada federal, fui deputada ainda com Fernando Henrique, presidente do país, lutei muito por muita coisa. Lutei para rejeitarem, para não deixar avançar o projeto de lei que colocava o negociado sobre o legislado e que agora eles vão voltar, rasgando a CLT, que é as leis que dão todos os direitos aos trabalhadores brasileiros. Lutei contra a privatização de Tucuruí, porque eles queriam privatizar no norte só Tucuruí, porque era o que dava mais lucro, ou seja, você vende o filé e fica com o osso. Essa é a concepção do Estado pequeno. E conosco da Zona Franca, o que eles faziam? Eles esmagavam a Zona Franca. Eles estavam aos poucos acabando com a Zona Franca. Estavam aos poucos acabando com a Zona Franca, não reuniam sequer o Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus, impedindo assim que novas empresas se instalassem. Então, nós vivemos um momento muito difícil, muito ruim. E dizíamos que uma das razões que empresas não iam para lá é porque o prazo de vida da Zona Franca estava se esgotando e que esse prazo precisava ser ampliado, prorrogado. Nunca conseguimos. E olha que o PSDB tinha o líder dele aqui no Senado, um senador do meu estado, o Amazonas, que hoje é prefeito de Manaus. Era líder do partido do presidente. Era líder do partido do presidente, ex-senador Arthur Vigílio, e nunca conseguiu convencer o seu próprio governo, com que ele tanto defendia aqui, a prorrogar a Zona Franca. Vencemos com o Lula, meu partido apoiando desde que ele foi candidato em 1989 e perdeu para o Collor de Mello. Vencemos com o Lula. A partir dali, a história do meu estado, senador Medeiros, começou a ser escrita de forma diferente. Nós conseguimos com que o gás natural fosse explorado, o que também nunca conseguimos antes. Aliás, uma outra grande briga que eu travei, e aí é um dos maiores orgulhos que eu trago para mim, foi termos impedido que o governo federal, junto com o governo do meu estado à época, Amazonas, entregasse para uma empresa americana e estrangeira uma concessão de toda a nossa riqueza de gás
do Estado do Amazonas. Nós barramos isso. Não conseguimos barrar aqui na política. Eles mudaram a lei, descumpriram a lei, dizendo que o governo federal podia passar para o governo do Estado o poder de conceder essa riqueza do subsolo. Ora, isso era ilegal, mas a gente não teve força política à época para barrar. Aí entramos na justiça e vencemos. Vencemos, graças a Deus, vencemos. E a Petrobras logo entrou. Então, nós começamos a explorar o gás. O Estado do Amazonas nunca viu tanto recurso federal como viu municípios. Esse programa que muita gente diz que é errado. Aliás, o novo ministro, porque eles acabaram com o Ministério da Ação Social, o ministro da Social que vai para lá, ele está dizendo o seguinte, o ministro, ele está dizendo que Bolsa Família, ele acha que é eu não sei qual foi exatamente a expressão que ele usou, Bolsa Família é uma corrente eleitoral, ou seja, querendo dizer que aquilo é uma forma do governo prender e conseguir sempre o voto daquelas pessoas, não é? Então, é isso que pensa, mas eu vou falar desse assunto já. Enfim, então eles são contra, mas isso aqui ajudou tanto o meu estado, e não só a capital, o interior também, senhor presidente, o interior muito. O programa Minha Casa Minha Vida é coisa mais linda chegar nos estados, nos municípios do meu interior e ver aqueles conjuntos habitacionais sendo construídos, que para o interior, nossa senhora, um conjunto habitacional, as pessoas que vivem nas grandes cidades não têm ideia do que significa um conjunto habitacional, mesmo que simples, numa cidade pequena, lá do interior do Amazonas. Mas foi o Luz para Todos também, presidente. Foi o Luz para Todos. Olha, a gente sempre diz que os brasileiros que vivem na Amazônia deviam ser pagos por isso. Pagos porque não é fácil viver na Amazônia. Viver sem luz, viver sem acesso a quase nada, a informação, porque se não tem luz, não tem internet, não tem televisão, não tem informação, não tem rádio. Pois o Luz para Todos foi para lá. Então, a Zona Franca prorrogada por 50 anos. Por 50 anos, e agora prorrogamos de novo. 50 anos. E eu vou me colocar contra um governo que fez isso pelo meu estado, sabendo que esse governo não cometeu crime nenhum. Aí por que eu me colocaria? Porque por causa da corrupção que está sendo revelada, por causa da crise que está acontecendo. Primeiro, o Brasil, como o mundo inteiro, vivem crises cíclicas, e que são as crises do capitalismo. Mas a crise a gente resolve enfrentando-a, e não deram essa mínima condição à presidente Dilma de enfrentar essa crise. Essa crise que começou em outros países em 2008 e 2009, não deram essa condição para ela. Trabalharam na base da teoria do quanto pior, melhor. Então, um governo que pode ter erros, eu repito, tem muitos erros, teve muitos erros. Mas um governo que sempre colocou na frente de tudo a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a inclusão social. Aí dizem, mas e a corrupção e a Lava Jato? Pois bem, eu aplaudo a Lava Jato. Eu só não concordo com os excessos da Lava Jato, presidente. Com os excessos, com atitudes ilegais e políticas, porque assim como nós não podemos judicializar a política, eles não podem politizar o judiciário. Ora, quando quando o presidente assumiu o ministério, o ex-presidente Lula, a primeira liminar contra isso veio de um juiz federal. Um juiz federal que o magistrado, que devia ter vergonha de ser magistrado, porque é um militante político, ainda deu lá a liminar. Aliás, é um outro assunto que eu vou falar sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, fatos que estão acontecendo desde ontem e hoje, fatos assim extremamente reveladores. Então, presidente, fiquei com o melhor projeto para o país, o melhor projeto para o povo, o melhor projeto para o meu querido estado do Amazonas e para a Amazônia como um todo. A corrupção, gente, é inerente ao sistema capitalista, e pela primeira vez, nós conseguimos com que um governo não interferisse nessa operação. E, aliás, essa oportunidade eu tive de dizer aqui, no meu pronunciamento do dia da votação da admissibilidade, que uma das razões que a presidente Dilma perdeu a maioria no Congresso Nacional foi exatamente porque eles entendem que ela não teve pulso para segurar o Lava Jato, porque a Lava Jato estava muito bom enquanto estava atingindo o partido dela. A Lava Jato é muito boa quando atinge os membros do partido dela ou de oposição. Agora, quando chega nos partidos deles, nem pensar.
nem pensar. Mas olha, veja, a corrupção, infelizmente, ela vem há muito tempo. Errou o governo de não ter sido mais duro, errou o governo de não ter sido mais duro. Agora, acusar a presidente Dilma, o que a presidente Dilma fez assim que ela assumiu? Demitiu toda a diretoria da Petrobras, substituiu, botou uma mulher para dirigir a Petrobras, E o que eu ouvia nos corredores? Ela não vai ter pulso para segurar a direção de uma empresa tão grande e tão importante, ainda mais que ela está demitindo todos os diretores, e eu aqui me refiro a Graça Foster, ex-presidente da Petrobras. Então, também a presidente Dilma tentou, no âmbito do Executivo, combater a corrupção. A AGU foi criada, a CGU foi criada, Controladoria Geral da União. Os projetos de transparências foram aprovados. Apesar de que muitos estados e municípios, como o meu estado do Amazonas, meu município, não cumprem a lei, não colocam a transparência devida que a lei exige aos gastos públicos. Então, veja, presidente, dizer que ela está sendo punida exatamente porque permitiu que seguissem as investigações. E a gente tem dito, prestem atenção, eles querem acabar com a Lava Jato. E olha, presidente, o que aconteceu? De ontem para hoje, ou de antes de ontem para ontem. O ministro Gilmar Mendes, aquele que sentou mesmo, que botou na sua gaveta a ação direta de inconstitucionalidade, que previa e pedia a decretação da inconstitucionalidade do financiamento privado por empresas de campanhas eleitorais. Ele botou na gaveta não sei quantos meses, até que a sociedade começou a se mobilizar muito e ele teve que devolver, e nós vencemos no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o ministro Gilmar Mendes, ele aceitou o pedido do Ministério Público Federal e abriu lá inquérito contra o senador Aécio Neves. Recebeu até alguns aplausos, e até dizendo, está vendo como o ministro ele é imparcial? O ministro não é político, porque muitas fotos dele com o senador Aécio, o senador Serra, são divulgados pela internet, pelas mídias, assim, fotos em momentos que aconteceram fatos muito marcantes, importantes na nossa história. Pois bem, ele deu essa decisão. Horas depois, ex-senador, ele reviu a própria decisão. O senador Aécio entrou com recurso para que não fosse aberto, ele aceitou, não tinha razão. Que tal? Senadora, que tal? Senadora, Pois não, claro. Me permita. Pois não, claro. Até em respeito à nossa corte irmã. Não é a corte, é o ministro Gilmar Mendes. O ministro, mas é o STF, né? É bom esclarecer esse fato, que o juiz está adstrito aos pedidos. E, evidentemente, a Procuradoria-Geral da República fez um pedido ao ministro Gilmar Mendes para que investigasse o senador Aécio. Ele aceitou o pedido. Os advogados do parlamentar entraram dizendo que não havia fatos novos e aquilo já tinha sido avaliado, então não haveria o que acrescentar, não haveria por que essa investigação, já que nada teria sido acontecido a partir daquele momento, daquele primeiro pedido. O ministro o que fez foi apenas devolver à Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria da República aponte os fatos novos que aconteceram para que possa autorizar o pedido ou não, mas ele não indeferiu. Ele está simplesmente dizendo, se não aconteceu fatos novos e como tinha sido arquivado da primeira vez, tudo bem, mas não está fechado pedido de investigação alguma, ele não está impedindo que se investigue o parlamentar, apenas devolveu para que a Procuradoria possa anexar esses fatos novos ao pedido. Olha, presidente, eu sinceramente ouvi aí as explicações de Vossa Excelência, mas não há justificativa para essa ação nenhuma, plausível. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não ter se atentado para esse detalhe? Ou será que não é diferente, não teria muitas coisas muito reveladoras e por isso mesmo não seria bom que a investigação continuasse? Não, nós vamos entrar na justiça, porque veja, o presidente Lula, ele quando assumiu, ele não é réu do Lava Jato.
Ele não é réu, ele é citado, ele é investigado, mas ele não é réu. Quando a presidente Dilma nomeou ele, fizeram uma gravação, não quero nem discutir aqui se é ilegal, se é legal ou não, fizeram uma gravação quando a presidente Dilma disse que vai entregar o termo de posse se ele precisar usar, assinar antes, o que é comum no serviço público. Mas aí já houve a interpretação de que ele estava fugindo da justiça, aí já afasta. Vários juízes, o primeiro foi esse que eu falei, um militante do impeachment, uma pessoa que postava, um juiz Cata Preto, eu acho, Cata Preto, que postava nas suas mídias manifestações e posts contrários ao Bolsa Família, dizendo que os que detêm Bolsa Família, ou seja, aqueles que participam de programas sociais do governo, não deveriam ter direito ao voto. Eu não acreditei no que eu estava lendo, mas foi isso que ele escreveu. É isso que ele escreveu, ele teve que assumir que escreveu aquilo, um magistrado de nosso país, escreveu e publicou que quem usufrui de Bolsa Família ou de qualquer outra bolsa ou programa do governo não pode ter direito a voto. Era a mesma coisa na época dos escravos, ou na época que as mulheres não tinham voto nesse país também, só tinha voto os proprietários de terra, aqueles que possuíam bens que não possuíam não podia ter. Então veja, presidente, paciência, mas agora eu não vou dizer, eu não vou mais falar, porque os fatos vão falar por si, os fatos vão falar por si. Eu vou me recusar a falar. E, repito, os fatos é que vão falar por si, senhor presidente. Eu tenho aqui comigo várias matérias que mostram aqui, ó, PMDB deve tentar neutralizar ou reduzir danos do Lava Jato. Está aqui. O presidente Temer, o vice-presidente Temer, o presidente biônico Temer, o que ele dizia antes? Não. Eu vou fazer um ministério de alto nível e técnico. Gente, eu estou me sentindo assim, vivendo num sistema parlamentarista que só tem deputado, só tem parlamentar no ministério dele, presidente de partido. Cadê os técnicos? Cadê o alto nível? Cadê? Está aqui, ó. Os técnicos de alto nível. 7 ministros de Temer são citados na Lava Jato. Esse é o Ministério Técnico. 7 ministros do Temer citados no Lava Jato. Eu não vou mais precisar falar dessa tribuna, senador Medeiros, porque os fatos vão falar por si. Os fatos vão falar por si. Está aqui. Entrando na parte mais política, Meirelles defende idade mínima para a aposentadoria e aqui quer tirar, e Vossa Excelência é um grande defensor das mulheres, um grande defensor. Nós, mulheres, tivemos algumas conquistas, é fato, nessas últimas décadas, tudo fruto de muita luta. Uma conquista que talvez seja das mais importantes foi o direito de nos aposentarmos 5 anos antes do que o homem. E por que isso? Por que isso? Porque é um reconhecimento de que a mulher trabalha mais do que o homem e que a ciência prova. Porque a mulher hoje, além de estar no mercado do trabalho e trabalhar fora, a mulher cuida da casa, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, ela desenvolve uma tripla jornada de trabalho. Mas dizem, mas a mulher tem uma vida mais longa do que o homem. É verdade, a mulher tem uma vida mais longa do que o homem, mas porque ela morre menos em ações violentas. Homens, e principalmente homens jovens, se envolvem mais em processos violentos do que as mulheres. Por isso, homens morrem mais cedo. Mas nós não devemos ser penalizados porque a gente é mais pacífica do que o homem, porque a gente trabalha mais do que o homem. Pois eles querem tirar, porque o mercado acha que isso desequilibra a previdência social. Então, são esses os fatos que a gente tem. Vamos lá, o Ministério, senhor presidente, o Ministério do Temer, olha aqui, na Justiça, aquilo que o senador Lindbergh fala todos os dias, Alexandre de Moraes, ministro da Justiça do Brasil, era secretário de Segurança de São Paulo, começou sua carreira advogando para o PCC, isso mesmo, PCC, que é aquela organização criminosa. Não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas só para dizer que esta pessoa que é o novo ministro da Justiça do Brasil. Mas vamos lá. Desses ministros de alto nível, 7, como nós já vimos, 7 estão envolvidos no Lava Jato. 7. Nós vamos entrar com ações e tenho certeza, o movimento popular brasileiro todo vai entrar. Como é que pode 7 pessoas no ministério, um ministério que não tem uma mulher, um ministério que não tem uma negra, que não tem um negro,
Sabe desde quando? Desde a década de 70, quando Geisel era presidente do Brasil. A última vez que o Ministério foi formado sem uma mulher foi na época do Geisel, no iniciozinho da década de 70. Nenhuma mulher, nenhum negro. Mas muitos deputados, muitos senadores, Zé Serra, Romero Jucá, Blairo Maggi, deputado Ricardo Barros, deputado federal que queria cortar 10 milhões do Bolsa Família no orçamento para 2015, ele era o relator. Quando a presidente Dilma, porque eu vi hoje o tal do ministro da Fazenda falar, a primeira coisa é falar a verdade, como se a Dilma só falasse mentira. Ela mandou um orçamento para 2016 aqui deficitário, em 30 bilhões e 500 milhões de reais deficitário, ela mandou para cá deficitário, o Congresso não aceitou. O Congresso não aceitou. Imagina, vai cair a nossa avaliação no mercado, o mercado vai ficar mais nervoso com o Brasil. Poxa, e não deixaram que o orçamento fosse aprovado do jeito que ela mandou. Mas nenhum deles está sendo punido, porque feriu a lei orçamentária, nada. Então, hoje, esse novo ministro estava dizendo na televisão que ele vai, primeiro, trabalhar com a verdade. Primeiro, eu quero dizer que a Dilma nunca deixou de trabalhar com a verdade. E se ela não foi mais clara e evidente, é porque este Congresso não deixou. E um dos que entrava nessa linha, que não queria que fosse deficitário, e apontava que tinha outros meios para tirar o déficit, era esse, o novo ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros. Ele que queria cortar 10 milhões do Bolsa Saúde, que não admitiu o déficit orçamentário, mas queria diminuir em 10 milhões. Bom, vamos ver aqui um outro ministério. Ministério Bruno Araújo. Bruno Araújo, ele é ministro das cidades. Foi o deputado, para quem não lembra, que deu o voto o voto lá que já admitiu para a presidente Dilma, contra a presidente Dilma a admissibilidade. É ele, ministro. Ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, um técnico, entendido em Ciência, Tecnologia e Comunicações, juntaram os dois. Um técnico, é só um técnico presidente do PSD, só isso. Mas vamos lá. Vamos a outro ministério aqui, Educação e Cultura, outro técnico. Quem? Deputado Mendonça Filho, líder do DEM até ontem. Deputado Mendonça Filho, líder do DEM até ontem. Um técnico em educação, escreveu livros, é reconhecido. Deputado Mendonça Filho. Mas vamos lá, vamos continuar. Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, também citado em várias investigações. Ministério da Previdência, Trabalho e Previdência Social foi juntado também. Quem? Ronaldo Nogueira, é do PTB. Ronaldo Nogueira é do PTB. Criaram aqui um novo ministério, Secretaria de Segurança Institucional. Quem entra? Sérgio Etchegoyen. Esse aqui vai ser muito falado aqui. Guarde esse nome, senador Medeiros, que ele vai muito ser falado aqui. Muito. Ministério dos Transportes. Outro técnico na área de transportes. O doutor PhD Maurício Quintela, deputado do PR do Estado de Alagoas. Do PR do Estado do Alagoas. Mas vamos seguir. A cultura foi para a educação. A cultura foi para a educação. Enfim, presidente, eu vou ter tempo para voltar aqui para falar bastante nisso. Ou seja, um resumozinho aqui do novo governo. O governo que é um governo eleito indiretamente, porque eu repito e vou repetir durante o tempo inteiro, presidente, porque o processo está começando. Transformaram o Congresso Nacional, Câmara e Senado num colégio eleitoral. Tiraram uma presidente eleita democraticamente e botaram em seu lugar um presidente biônico. Estão manchando a imagem do parlamento brasileiro. Falamos muito de Auro Moura, mas vão lembrar de outras coisas daqui a alguns anos, se nós não revertermos esse processo, e há tempo para reversão ainda, há tempo para salvar a democracia, há tempo para salvar o Estado de Direito, há muito tempo para isso. Então, veja, transformar isso aqui num colégio eleitoral, só que um colégio eleitoral de exceção, onde o acusador
E eles mesmos reconhecem, eles só ficam se explicando. Não, porque o PSDB é isso, porque o PSDB é aquilo, porque a Janaína não é a única que não é filiada no PSDB. E a única que recebeu R$45 mil. De quem? Do PSDB. Então, um colégio eleitoral que o acusador é o relator. Pronto. Aí dizer, não, porque a lei 1079, ela fala claramente dos impedimentos do julgador. Ela não fala do relator. E nunca essa casa, nem a Câmara, nem tribunal nenhum botou o autor do projeto para relatar o seu próprio projeto. Aqui nós não colocamos nem, mesmo o projeto sendo de autoria do Executivo, mas quando é empréstimo, digamos, para o meu estado do Amazonas, eu não posso relatar, porque eu sou do estado do Amazonas. Nunca, mas para isso vale. Aí você pega numa bobagem da lei, numa coisa que a lei não fala inteiramente, e deixa lá o relator, o acusador ser o relator. Prezo muito a pessoa. Acho uma grande figura humana, senadora Anastasia, mas não podia, jamais, nem ele, nem ninguém do PSDB, que foi quem fez esse processo, quem construiu, quem armou, relatar, não devia. Nós devíamos ter mais cuidado com a imagem do nosso parlamento, que já está manchada demais. Mas então vamos lá. Aí tiraram ela, dizeram para o povo, eu digo que eles espalham mentiras para tentar vender ilusões, para conquistar e vender ilusões. 7 ministros, primeiro, não tem ministério técnico nenhum. Parece mais um parlamentarismo, que o presidente botou todos aqueles que estavam na linha de frente do golpe e transformaram esses em seu ministro. Ministro de Minas e Energia. Ministro de Minas e Energia, eu não falei dele, é um outro deputado também. É um outro Fernando Bezerra Filho, deputado federal. Um jovem, talentoso, mas jovem, talentoso, deputado na área de energia. Eu não conheço o seu trabalho. Ele é ministro. Então, primeiro, começa mal é o Temer, mentindo, se desmoralizando. E não pode ser diferente alguém que assume o poder na base do golpe. Não pode ser diferente um presidente biônico ilegítimo. 7 ministros envolvidos no Lava Jato. Nenhuma mulher, nenhum negro no seu ministério. Desde 1970, repito, que não tem nenhuma mulher, como agora não tem. Ministério do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que considera a Bolsa Família, está aqui, coleira política. Ou seja, é um governo que ele vai ser do início ao fim, vai durar pouco, ainda bem marcado por essas mentiras. A Folha de São Paulo destaca de forma clara, ou o futuro presidente Michel Temer garroteia o Lava Jato, ou o Lava Jato deve devastar o seu governo. Essa é uma notícia da Lava Jato. Eu estou aqui com o artigo, acho que foi publicado hoje, por Eliane Cantanhede. Eu tenho muitas discordâncias dos artigos, de muitos artigos que ela escreve e publica, mas esse aqui eu também não concordo com todo ele, mas tem algumas frases assim que são reveladoras, e só por isso eu vou ler. Diz ela aqui: Dilma sai porque, apesar de manejar bem o computador, não sabe negociar, não sabe ceder, não sabe ouvir, e nem mesmo o padrinho Lula ela sabe ouvir, nem compreender o jogo da política. E qual é o jogo da política? O jogo da política é esse que o Michel Temer está fazendo. Engana o povo e faz tudo diferente, fala uma coisa e faz outra. Ataca uma presidente culpando-a de absolutamente tudo, mas quando chega, com qual diz que vai fazer o bem, quando chega, já começa a mostrar as suas asas. Mas segue aqui ela, porque a Dilma, a Eliane Cantanhede, dizendo, não sabe nem compreender o jogo da política, porque apesar de economista, tomou decisões erradas na economia, na gestão dos juros, e aí a crítica aí, daquele período em que a Dilma baixava os juros, na intervenção no setor elétrico, porque eles acham que é intervenção, o governo agir diretamente no setor elétrico é intervenção. Eu apresentei alguns posicionamentos discordantes em relação a algumas leis e medidas provisórias que nós aprovamos aqui. Mas quem aprovou não foi a Dilma, foi o Congresso Nacional. Dilma mandou, mas o Congresso Nacional aprovou. Poderíamos ter mudado muito. Eles não mudaram o orçamento, substituíram um orçamento que era deficitário por um superavitário, em cima de uma mentira, do engodo, com que o objetivo desgastar a Dilma. Porque depois ela tem que mudar a meta, eles sabiam disso.
sabem tanto quanto ela, mas e aí diz, continua a matéria, o artigo da Eliane Cantanhede, porque apesar de técnica, cumpriu à risca a única coisa que aprendeu na política, fazer o diabo para ganhar as eleições. Então aí revela o ranço, revela que eles nunca assimilaram, nunca admitiram o resultado das eleições. Daí as pedaladas fiscais, o descalabro com as contas públicas, agora tudo isso que os outros fizeram, que os governadores fazem, para Dilma é crime. Aí, mas o interessante aqui ela coloca entre aspas, ela fala que Dilma fez um pronunciamento firme dizendo que vive a dor da traição, mas mais lá embaixo o que ela diz? Olha, o povo, senador Medeiros, o povo que é agente da mudança, desde 2003 vai às ruas, é verdade, porque o povo acha que a culpada de todos os males é a Dilma. Então, o povo que é agente da mudança desde junho de 2013, vai às ruas. Ele foi o grande ausente nessa semana tão intensa em Brasília. Algumas centenas de militantes foram apoiar a saída de Dilma do Planalto. Um único cidadão se dignou a prestigiar a posse de Temer do lado de fora. Veja o que ela diz. Dilma saiu, mas com o povo lá fora, com gente lá fora. Eram em torno de 10 mil pessoas. E saída, e olhe que você comemorar a tristeza não é fácil. Você apresentar solidariedade no momento de tristeza não é fácil. O fácil é comemorar a alegria, a conquista, pois o Michel Temer foi sozinho, só não estava só porque estava quase todo o Congresso com eles. Todos os votos daqui que votaram contra a presidente Dilma, quase todos estavam lá. Vejam, minha gente, que triste. Eu não esperava viver momentos assim que nós estamos vivendo no país. É lamentável. E enquanto não tinha uma pessoa lá para aplaudir o senhor biônico, presidente Michel Temer, eles estavam lá espancando algumas mulheres que estavam se manifestando pacificamente do lado de fora. Aqui foi tirado de uma televisão. Eu vi até uma parte, eu acho que foi na Band News, que eles mostravam a agressão que tinha a jornalistas. O jornalista, em determinado momento, mostrou o seu credencial. Se eu não estou nada, eu estou só cobrindo. Aí o cara, não satisfeito, pegou o negócio lá de pimenta, o gás de pimenta, e se aproximou do jornalista e jogou nos olhos do jornalista. Então, aqui são essas fotos. E olha aqui, o povo não foi só lá no Planalto, o povo foi para a Paulista ontem. Mais de 30 mil pessoas na Avenida Paulista, dizendo aqui, Temer, jamais, em defesa dos direitos, e dizer Temer jamais. Faixas assim seja. O povo está aqui, ó. Isso foi a Paulista, fora Temer. Aliás, as pesquisas mostram isso. Esse é o massacre que o povo, as mulheres sofreram em frente ao Palácio do Planalto ontem, mulheres e a imprensa. As mulheres e a imprensa. Então, presidente, veja, essa aqui, o povo vai para a rua para dizer, primeiro entristecido, abatido, mas vai à rua para dizer que a luta continua, só começou e não acabou. Eles se escondem e se protegem no manto das ações violentas. E vai ser assim, presidente, vai ser assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida que nós temos um tempo suficiente. Ontem conversamos com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora nós vamos discutir mérito. Não venha falar de crise econômica, de petrolão, que isso a gente tem que discutir aqui no plenário. Aqui no plenário, nas ações políticas da Casa, não nos atos que envolvem o processo. Não nos atos que envolvem o processo. Então, senhor presidente, eu quero dizer que é óbvio que eu tenho muita ciência do que está acontecendo, tenho muita tristeza, lamento que nossa democracia esteja de forma tão vil, sendo tripudiada, sendo ferida de morte, lamento muito, mas o que toma conta de mim, ainda nesse momento, é a esperança. Dizem lá que, e aí postam nos meios na internet, que acabou a vida política da senadora Vanessa. O povo do meu estado me conhece. Eu sei que alguns me acompanham, muitos não me acompanham, sei disso. Mas de uma coisa eu dou certeza, a todos aqueles que sempre confiaram em mim, ou a todos, mesmo os que nunca votaram em mim por várias razões, eu procuro me dedicar à política. Eu procuro me dedicar aos trabalhadores, eu procuro me dedicar às mulheres, eu procuro me dedicar às causas. Essa tem sido a postura a marcar minha vida. E dizem que eu agora vou perder tudo porque votei pelo impeachment. Eu sei
Eu sei que a população, a maior parte, quer o impeachment da população, porque a população não sabe que não é um impeachment, a população não sabe que é um golpe, porque a população não sabe quem é Michel Temer. A população acreditou que teríamos um ministério apolítico, técnico e de alto nível, mas é essa mesma população que vai ver tudo diferente. Aliás, ela já deu mostras, queriam que a Dilma saísse, mas não queriam o Temer. E o meu partido já lançou a bandeira. Meu partido já lançou a bandeira. Vamos fazer um plebiscito para ver se o povo quer fazer eleição já? Não vamos deixar entregar o nosso patrimônio. Não vamos deixar tirar a licença, a aposentadoria das mulheres, que nós tivemos muita luta, o direito e a conquista. Não vamos, não. Então, o coração está ferido, muito ferido. Muito. Eu vi ontem, na pessoa da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, que estavam lá, pessoas feridas, em toda aquela gente que estava lá, pessoas feridas, machucadas, porque machucado está o nosso país, machucado está o Estado de Direito, machucado está a democracia. Eu vi isso ontem, mas eu vi uma esperança que é maior do que isso. Eu recebi um poema que foi a coisa mais linda, está bem ali no meu telefone. Se o senador Medeiros me permitir, eu queria concluir com esse poema. Está no telefone, alguém pegou meu telefone. Eu recebi aqui um poema que, olha, é um poema que alimenta a mente, não só o coração, mas alimenta a mente também. E de quem é o poema, não podia ser diferente, não podia ser diferente. O poema, eu não vou achar, está aqui, achei. O poema é de Cora Coralina. Olha o que disse Cora Coralina: desistir. Eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que a tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E assim, não é só a presidente Dilma. Assim é o povo brasileiro, são as mulheres, os homens, a juventude brasileira. Sigamos, presidente, lutando em defesa do nosso país, em defesa da nossa democracia, em defesa de toda a nossa gente. Muito obrigada.